Olá, está começando o Perfil Parlamentar. É uma série da TV Assembleia que está mostrando os deputados eleitos em 2022 e que já compõem a 56ª legislatura. Hoje nós recebemos uma convidada. É a deputada Eliana do Nascimento Narvaez Bayer. Ela é bem conhecida. Ela é da família Bayer e já tem uma trajetória no mundo político há muitos anos. Deputada, que honra tê-la aqui, bem-vinda. Obrigada pelo convite, honra é minha poder participar, conversar, falar um pouquinho mais da nossa trajetória, da nossa história, né? Apesar de eu estar aterrissando aqui pela primeira vez, né, na Casa do Povo, a gente já tem uma construção através da família Bayer, né, que a minha cunhada, a Lisiane Bayer, iniciou em 2014, né, com a sua eleição para deputada estadual. Muito bem, trabalhou aqui por 4 anos. Em 2018, então, ela alçou voos maiores e se elegeu deputada federal, deixando aqui na Assembleia, né, a Franciane também, a minha cunhada, é um reduto ali, né? É a família Bayer, se é Bayer é bom. É bom, é um reduto de parlamentares ali, né? Mulheres então, poderosas. Com certeza, mulheres influenciadoras, né? Não gosto muito desse termo poderosa, mas gosto de usar bastante o termo mulheres para influenciar outras mulheres, né? A se colocarem na brecha, a se colocarem nesse papel, se colocarem nesses espaços de decisão que a gente precisa tanto desse olhar feminino, né? Porque a mulher, ela tem uma percepção muito aguçada, né? No sentido assim, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conseguimos, eu sempre falo, a nossa cabecinha é como várias caixas, e a gente consegue abrir as caixas, todas elas ao mesmo tempo, e conseguimos dar conta, né? Eu acho que o homem, ele ainda ele precisa abrir uma caixa por vez. Então, eu acho que esse complemento da mulher, nesses lugares de tomada de decisão, onde às vezes a gente precisa decidir de imediato, esse olhar feminino faz toda a diferença, né? Então, como eu te falava, em 2018, então, a Lise foi a deputada federal e a Franciane, então, aterrissou por aqui pela primeira vez como deputada estadual. E nesse ano de 2020, então, a gente fez algumas mudanças através, né, das nossas lideranças. A Lisiane, então, foi acompanhar o senador Mourão. Primeira suplente, né, primeira de senador. suplente de senador. Tá lá em Brasília com ele como chefe de gabinete dele. A Franciane, então, foi a deputada federal. E elas tem um amor muito grande por esse lugar, por essa casa, e pensar, então, qual o nome para deixar aqui, né, cuidando desse trabalho que foi iniciado em 2014. Então, veio essa hipótese de primeiro momento de ser eu, né, e eu confesso para ti que a coração acelera um pouco, né? Tu fica um pouco ansiosa, porque até então eu nunca tinha concorrido a nenhuma eleição. Eu sempre brinco com o pessoal, nem síndica lá do prédio, então eu não tinha noção, assim, como que era essa experiência, né? Mas graças a Deus, né? Porque tudo é propósito de Deus na vida da gente. Findando a eleição no dia 2 de outubro, dia do meu aniversário, o povo gaúcho me deu esse presente, né, no dia do meu aniversário. Completou 39 anos? 39 anos no dia, então, que eu fui eleita deputada estadual para representar, para ser a voz das famílias gaúchas aqui na Casa do Povo, né? Uma casa tão significativa, tão simbólica, de tamanha representação. Poder estar aqui representando uma parcela da sociedade é muito importante. Deputada, e conquistou 35.288 votos. É uma super votação. E aqui, ó, Porto Alegre foram 3.280, Santa Maria 1.650 e Caxias do Sul 1.441. Você já tem um trabalho, né? A família Bayer já tem um trabalho de dedicação à igreja, né? Então, você já tem, inclusive, um trabalho direcionado às mulheres, né? E que começou com Lisiane. A gente sempre trabalhou dentro da igreja as questões relacionadas à Igreja da Graça, a Igreja, né? Internacional da Graça de Deus. Nós sempre trabalhamos as questões sociais dentro da igreja. Esse era o nosso papel, assim, antes da vida parlamentar. Então, nós sempre estivemos ligadas a muitos trabalhos voluntários. Eu, inclusive, tenho um projeto, né, que ele se iniciou já há quase 5 anos, que se chama Mães Solidárias, que nós ajudamos mulheres, futuras mamães que vivem em situação de vulnerabilidade social, né,
para o acompanhamento do pré-natal, para as questões do primeiro kit ali do bebê. Isso através de um testemunho de vida meu, né? Porque a minha filha mais velha, que hoje tem 17 anos, eu tive uma gestação de 5 meses, né? Então eu tive uma experiência muito grande com Deus, de dependência total de Deus. E após passar esse período aí de muitas complicações e de que ela seria uma criança com várias sequelas por conta do parto muito prematuro, era um prematuro extremo, né? Ficou com 700 gramas. Ela teria sequelas que seriam irreversíveis. Então, graças a Deus pela fé que a gente entende e tem no coração, né, de que Deus pode todas as coisas e Ele é o dono da prata, dono do ouro, né, e que Ele poderia mudar aquela situação da minha vida. Ela ficou perfeita, não tem nenhuma sequela, graças a Deus, e eu vi a necessidade de forma de gratidão, de expandir para fora o que eu poderia fazer para agradecer a Deus por aquele milagre. Então eu vi nesse projeto ajudar essas mulheres, sabe, que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, que às vezes já tem 4, 5 filhos e pensa que o filho é uma maldição na vida dela, quando a gente sabe que a própria palavra fala que os filhos são heranças do Senhor para a nossa vida, para dar um novo olhar, um novo sentido, fazer esse acompanhamento com essa mulher. Então, dentro do nosso Ministério Igreja da Graça, nós sempre trabalhamos as pautas muito forte das mulheres, né? Levantando essa bandeira realmente, porque a gente sabe, as mulheres, elas sofrem, elas são... Todos os dias a gente vê, né? E hoje em dia uma crescente da violência contra a mulher desde os tempos, né, primórdios, ela sofre muitos preconceitos. A gente sabe que a gente tem que estar sempre se reinventando, né? As mulheres, elas ganham ainda, infelizmente, salários menores que os homens, né? Porque às vezes ela é uma mulher que eles olham assim, uma mulher pode gerar uma vida, então ela vai ser um prejuízo para minha empresa. Ainda tem esses preconceitos, mas dentro do ministério a gente sempre conseguiu trabalhar a autoestima das mulheres, e isso é extremamente importante. Então a gente carrega essa bagagem toda agora para dentro dos nossos mandatos. É o meu primeiro mandato aqui na Assembleia e vou continuar esse trabalho em prol das mulheres, da causa das mulheres, né? E em prol da primeira infância, das crianças. O futuro começa nas nossas crianças. Aquilo que a gente ensina hoje, né, vai refletir, né, nessa sociedade, ela vai refletir no futuro. E hoje a gente tem um assunto muito latente, né, que é a questão da violência nas escolas. Inclusive, essa semana saiu um artigo meu na Zero Hora sobre a gestão das emoções. E a gente sabe que a curto prazo, todas as medidas que estão sendo tomadas, como o policiamento, botão do pânico, elas são sim efetivas, mas e a longo prazo? O que a gente está gerindo, né? O que a gente está trabalhando, construindo no coração dessa criança, que depois vai ser um jovem, vai ser um adulto e vai refletir amor, vai refletir empatia, respeito, ou ele vai refletir violência, vulnerabilidade, e as consequências disso tudo a gente tem vivido hoje na sociedade, infelizmente. Infelizmente. Quantas mulheres as senhoras reúnem aqui no estado do Rio Grande do Sul? Porque não é apenas Porto Alegre, né? Vocês têm um trabalho já organizado com as mais diversas regiões aqui do Rio Grande do Sul, né? Dentro do Ministério nós temos um projeto que se chama Mulheres que Vencem, né? Hoje, assim, eu não tenho preciso a atualização desses cadastros, né? Assim, mas mais ou menos ao que uns 2 anos atrás, nós tínhamos 11 mil mulheres cadastradas no movimento Mulheres que Vencem, né? Então, e esse trabalho é muito importante, tanto que a gente tem visto agora com essa crescente, por exemplo, da violência nas escolas, essas mulheres têm ido para frente das escolas, interceder em oração. Isso antes naquele... Exatamente, nós já trabalhávamos isso, porque as mulheres, elas se reúnem, fazem ação solidárias, essas mulheres vão para os asilos, né, fazer aquelas visitas para as vovó, para os vovô, que às vezes a única visita que eles têm na vida, né, no final da sua vida,
são esses grupos Que a voluntariados, família né? abandona, né? É uma Muitas tristeza, vezes é uma muito pena triste. de pensar algo tão doloroso dessa forma, mas acontece, é real, né? E elas também fazem esse trabalho no próprio orfanato ali, né? Nas crianças também que precisam dessa adoção, desse acolhimento. Esse grupo de mulheres faz todo esse papel social que às vezes o governo não dá conta de fazer. Do acolhimento, do amor, de levar. Às vezes a pessoa só quer um mimo, só quer um abraço, só quer ter com quem conversar. Então, esse trabalho das mulheres que vêm tem esse papel de grande relevância no Estado, né? E tu sabe que o nosso grupo aqui, Mulheres que Vencem, foi pioneiro, né? Nasceu aqui no Rio Grande do Sul e hoje já se expandiu pelo Brasil todo. Espero que logo, logo a gente esteja aí no mundo todo, por que não, né? Mulheres dispostas, disponíveis, mulheres de fé, de ação, que só tem amor, que só tem empatia para dar para os outros. Isso é bacana, isso é legal. E esse grupo de mulheres, lá em 2014, viu a necessidade de estar nesses espaços de decisão. Porque às vezes nós precisávamos de audiência, uma audiência com alguma autoridade nós não conseguíamos, nós éramos vistas muitas vezes com um olhar preconceituoso por conta da fé cristã. Então a gente teve essa, né, eu falo assim, essa inspiração de Deus mesmo, para estar compreendendo que nós poderíamos também estar aqui. E ser a representante dessas mulheres. Não só as mulheres, porque a gente também tem o grupo de homens, de jovens, né? Eu falo pelas mulheres por conta de um grupo extremamente organizado. Então, a gente viu que nós precisaríamos e deveríamos, por que não? Se várias entidades têm as suas representações aqui dentro da Casa do Povo, por que esse grupo também não poderia ter uma cadeira aqui e ter uma voz relevante, né? Então, desde 2014, assim, cumprindo uma missão, porque para nós fazer política não é só sobre política, é sobre vidas, é sobre missão, né? A gente entende o propósito. Se amanhã depois não for mais a Eliana e for uma outra mulher que vence, a gente vai estar aqui, vai estar encabeçando, vai estar ajudando elas. Tanto que agora no meu grande expediente que a gente teve no mês de março, nós lotamos as galerias aqui da Assembleia também, com esse grupo de mulheres passando força, né? E demonstrando pra gente. Elas nos colocam aqui e elas estão junto com a gente. Isso que é o mais bacana, né? É a representação das famílias, né? Que vocês trazem e mostram para os demais, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. E a sua família? A senhora já falou de uma filha. Como é que é? Marido, filhos, porque das cunhadas a gente já sabe, né? Para eles é tudo novo, né? Tudo novo. Sabe que eu tenho duas filhas, uma que tem 17, essa do testemunho, e a outra que fez 9 agora. E algo bem curioso, assim, esses dias ela falou assim, mãe, eu acho que dá pra te largar dessa vida aí, mãe, essas coisas aí da política, mãe, porque tu não consegue mais fazer almoço aqui em casa, mãe. Aí foi engraçado, sabe? Que ela assim... Por quê? Porque ela estava habituada com a mãe que era profissional, mas que tinha, né, o horário já estabelecido de entrar no trabalho, do horário do almoço, de sair, agora com uma mãe que tem tamanha responsabilidade nas costas, né? Que tem tamanha importância, vamos dizer assim, de dar voz a todas essas outras famílias, né? Mas elas têm entendido, o marido também, no começo foi um pouquinho mais difícil para ele também entender que a mulher agora tem um papel também de estar no centro de algumas tipo, de ser o centro das atenções, vamos dizer assim, para, né, às vezes é um pouco mais complicado para o homem, assim, né, mas foi tranquilo também. Depois na campanha, inclusive, ele pegou firme junto comigo, levantou a bandeira. Parceria, sim. Eu já tô casada, vai fazer 19 anos já, com o meu primeiro namorado, olha só. De Alegrete, que a senhora nasceu em Alegrete, ele é de lá também? Ele é de São Pedro do Sul. Eu sou de Alegrete, sim, né? E por conta dessa vida aí que, né, do pai dele ser pastor, o pai dele então foi para Alegrete para pastorear uma igreja em Alegrete, né? Eu não era da igreja, assim, mas aí confesso para vocês que a igreja ficou bem mais interessante quando eu conheci ele. Eu entrei um dia por casa e digo assim, essa igreja tá bem mais interessante, né? E nisso eu tinha 13 anos e ele tinha 14.
Então hoje eu tô com 39 anos, imagina. É um amor de adolescência. É um amor de adolescência, aquele primeiro amor, né? Assim que a gente nunca esquece. Que lindo, E aí a gente construiu essa família, assim, uma família que eu sou grata a Deus por tê-la, sabe? E passamos muitos desafios, muitas dificuldades. E a gente está junto aí para o que deve sendo a força, sendo a representatividade aqui na Assembleia, representar famílias, vidas, pautas tão sensíveis que a gente precisa avançar cada dia mais, né? A deputada Eliana, eu sempre falo assim, eu tive uma infância muito difícil, né? Com muitos não dá para fazer isso, não dá para ter aquilo, né? Porque a minha mãe é uma empregada doméstica, o meu pai caminhoneiro. Só que no meu coração eu sabia que só a educação, para mim sair daquele círculo, sabe? Daquela que vinha de geração em geração, tipo assim, a minha avó também foi doméstica, minha mãe era doméstica, tipo assim, nada, né, nada contra, é uma profissão digna, mas a gente sabe o quanto elas batalham, o quanto elas lutam, né, é um trabalho cansativo, que não é tão bem remunerado, e eu sabia que, tipo assim, para mim sair também dessa constante, eu teria que ir para o caminho da educação, e foi isso que eu fiz, então, sabia, lutei, batalhei muito, não foi fácil. Nunca foi uma vida fácil para a deputada Eliana, assim, mas graças a Deus eu consegui então concluir a faculdade, me formei, fiz pós-graduação. Agora, quando der um tempinho nessas correrias, nessas agendas tão loucas, assim, e que eu sempre falo que eu sentar o passarinho realmente aqui na Assembleia, entender, porque todo dia a gente está aprendendo. Eu aprendo com todo mundo aqui. Eu aprendo desde a dona Julinha ali, aquela amada que limpa o nosso corredor ali. Somos queridas, né? Eu tô aprendendo, eu aprendo com ela, com o pessoal aqui da TV, com os servidores. Todo dia eu aprendo algo. Eu tenho certeza que durante 4 anos é um aprendizado, sabe? E tu ter essa consciência, assim, de que tu chegou aqui e tu precisa das pessoas. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos um dos outros. Exatamente. E aí, quando eu consegui um pouco me estabilizar, vamos dizer assim, porque aprender, a gente nunca aprende tudo, né? Eu ainda pretendo também fazer uma outra faculdade, talvez, não sei ainda, na área do direito, né? Porque eu sou formada na área de administração e gestão pública. Pois eu tenho aqui formada em gestão pública, pós-graduação em direito administrativo pela Fundação do Ministério Público. Isso mesmo. Então, ali, quando eu fiz a pós em direito na Fundação do Ministério Público, os professores ali, promotores, então, me aguçou um pouco mais essa questão do direito, que até então não era tão aguçada. Mas como eles trazem muito isso, e a gente vê hoje em dia a necessidade do conhecimento das leis, sabe? Quem sabe, né? Quem sabe. Tudo tá na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. E a senhora tem uma experiência no Cine, né? A senhora ocupou o cargo de vice-diretora de uma unidade da fase aqui. A senhora sabe que o nosso programa conta com a participação dos internautas. E sobre isso, inclusive, a gente tem uma perguntinha aqui da Karina Mendes. Deputada, a senhora foi vice-diretora de uma unidade da fase aqui no estado. Como a senhora vê essa experiência lhe auxiliando nas pautas do seu mandato? Com certeza, a questão número 1, assim, é a questão do acolhimento. Esse olhar acolhedor realmente que a fase trouxe, assim, diferente para mim. Porque quando eu estava na sociedade aqui fora, eu via a fase de uma forma. E quando eu cheguei para trabalhar lá dentro e que eu me deparei com vidas, que eu me deparei com a vida daqueles adolescentes, o porquê levou eles a terem a privação da sua liberdade em plena adolescência, que a gente sabe que o adolescente ele é muito conectado, ele gosta de liberdade, ele gosta dessa sensação que eles têm de que a gente pode conquistar tudo assim, a jato. Então, eu me deparar com isso e ver o porquê ele chegou, a maioria deles, a privação da liberdade, que é a falta, muitas vezes, da construção familiar, do núcleo familiar, sabe? Que levou esse adolescente a praticar independentes atos infracionais, assim. Isso mexeu muito comigo como ser humano, realmente, sabe? De ter o olhar da compaixão, de ter o olhar da empatia, do aprendizado. E realmente, quando eu cheguei ali, se não fosse os colegas
terem me acolhido para aprender tudo aquilo ali, eu não teria sido a pessoa que fui. Saí de lá, eu sempre falo assim, grandes amigos, grandes pessoas maravilhosas, e tenho certeza que levei uma palavra lá no coração de muitas famílias daqueles adolescentes. Quando chegam lá, tu te vê assim, aquela mãe, poxa, trabalha o dia todo, sabe? Na lida, e vem lá chorando na tua frente, né? Não foi isso que eu ensinei pro meu filho, mas a gente sabe que hoje o tráfico de drogas apadrinha muito desses adolescentes por não terem ocupação, por não termos políticas públicas que incluam esses jovens, sabe? A rotina do seu dia a dia, eles precisam disso. Tu vê quando um jovem vai para a busca de um primeiro emprego, e agora eu vou até falar de mim mesmo, né, pessoal, assim, quando eu era adolescente, que eu fui na busca de um primeiro emprego, eles pediam várias coisas, né? Vários cursos, vários isso. Experiência. E aí tu tem como isso, tu tá ali justamente para isso, tu tá te colocando no primeiro emprego. E muitas das vezes também, esses jovens, por conta de preconceitos, onde é que é o endereço que aquele jovem mora? Ah, pois é, a empresa já fica meio assim. Então a gente precisa conversar sobre isso e avançar em políticas públicas. Ocupar essa gurizada que tá aí. Por que não? E por que só quando tem a liberdade privada que a gente vê, daí, né, os órgãos competentes vão correr atrás de dar estudo para ele, de dar o curso? Por que não fazer isso antes de acontecer, do jovem ter a sua privação da liberdade? E hoje a crescente na questão do tráfico de drogas que tem apadrinhado esses jovens é muito disso. Então essa experiência, assim, esse acolhimento que eu recebi na fase dos servidores públicos, sabe? Que eu tive um olhar diferenciado em relação também a eles, de me ensinarem, de me instruir, de compartilharem aquilo que eles sabiam junto comigo e ver o porquê que esse jovem teve a privação da sua liberdade. Eu trago muito isso para dentro do meu mandato, para as pautas do meu mandato, que é necessário, é urgente a gente conversar sobre isso. E eu sempre falo, quando eu falo daí da primeira infância, é por conta disso. Da importância da gente trabalhar na criança, nas suas emoções, firmar ela, deixar ela cascudinha mesmo, para quando ele se deparar com essas situações do mundo, ele ter realmente força para não entrar naquela vida, né, de crimes, naquela vida que não é legal, né, nessa vida negativa. Ele vai ter esse acolhimento, mas para tudo isso a gente precisa de um grande debate, de uma grande construção, que daí envolve família em primeiro lugar, né? Se perdeu hoje. Não se tem mais respeito. A gente vê, antigamente no meu tempo, não sei se no teu, assim, o professor era a autoridade máxima, né? A mãe chegar, mãe, não me interessa. O professor é a autoridade na sala de aula. Hoje em dia não se perdeu o respeito pelo professor, perdeu-se o respeito dentro de casa. Então essas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, com outras conquistas que foram chegando, de certa forma a gente vai ter que frear um pouco, parar e levantar um grande debate. Se isso tem sido sadio, se isso está fazendo interferência na vida dos nossos jovens, e procurar de volta retomar isso aí, buscar essências, às vezes, que é lá do passado, mas que são tão atuais como hoje, né? São tão precisas e necessárias. Por incrível que pareça, nosso programa já está chegando ao final, mas a gente tem que abordar, inclusive, a sua atuação parlamentar aqui. Temos que destacar as comissões, das quais a senhora faz parte, como a de educação, também a de saúde e meio ambiente, e é vice-presidente da comissão permanente do Mercosul e assuntos internacionais, né, deputada? São importantes comissões, né, que a senhora já está participando dos trabalhos e que tem muito ainda para fazer pelo Estado, né? Com certeza, né? A da educação... Aliás, e além de ser segunda secretária da mesa diretora da Assembleia. Exatamente. Missão importante, representando republicanos. Com certeza. Ano que vem também estarei como vice-presidente da Assembleia, também pela bancada do Republicanos. Grandes responsabilidades, é o que eu te falo, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, né? Mas eu estou nas comissões aí, a menina dos meus olhos realmente é a comissão de educação, é algo de experiência própria, de vida, né? E ali a gente tem trabalhado, então, dentro dessa comissão, temas muito relevantes, importantes para a sociedade gaúcha, né? Como tu bem falaste também, a questão da saúde é algo que hoje afeta milhares de gaúchos,
gaúchos e que a gente precisa também estar debatendo, estar procurando solucionar com políticas públicas eficazes, né? E também estou lá na comissão, vice-presidente da comissão do Mercosul, vamos avançando, também esse ano corregedora da Assembleia Legislativa, né? A representante da Assembleia Legislativa também na comissão da primeira infância, né? Que é uma comissão que é norteada pelo nosso vice-governador, então vi a necessidade ali de estar junto, né, desse comitê, e grandes responsabilidades, né? Como eu falei aqui, mas a gente está pronta, foi para isso que Deus nos colocou aqui, não vamos nos abater por nada e vamos seguir o trabalho. Inclusive, a senhora também dá continuidade ao trabalho das irmãs Bayer, com 4 frentes parlamentares, e também muitos projetos reapresentados este ano, não é, deputada? Eu acho que no decorrer do seu mandato a gente vai falando deles, ou as pessoas podem lhe acompanhar nas redes sociais, porque eu tenho um ping-pong para a senhora. Vamos lá? Vamos lá. Olha, cuidado, seja boazinha comigo. Bem boazinha, vamos lá. Para começar, um momento marcante na sua trajetória política. Momento marcante, acho que realmente foi o dia da eleição. Dia 2 de outubro, o dia do meu aniversário, foi algo sobrenatural, assim, que eu vivi nesse dia. Um sonho. Um sonho é seguir firme com Jesus e para que ele possa me dar a coroa da vida no momento certo, que chegar o meu momento de partir junto com ele. Um filme ou um livro que tenha lhe marcado? O filme Os Indomáveis. Quem não assistiu deve assistir, recomendo. É um filme maravilhoso. Time de futebol. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que eu estarei com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Um valor importante. Respeito. A senhora tem alguém que admira, tem heróis ou herói? Tenho. Eu admiro muito Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador, aquele quem devo a vida, e tenho certeza que ele também quer transformar a vida de todos vocês que estão nos acompanhando aí. Uma lição importante. Uma lição importante? Acho que a gente aprender a retroceder. Não é feio a gente errar e ver que a gente errou e retroceder. Na vida faz parte também, e a gente chegar a esse ponto de entender muitas vezes que a gente errou em algum ponto e retroceder também, muitas vezes é necessário. Um defeito. Um defeito? Eu falo muito alto, e aí as pessoas pensam que eu tô gritando com elas. Um hobby. Um hobby? Comer. Eu gosto muito de comer. Vocês podem ver que eu sou mais cheinha mesmo. Eu amo comer. E agora chegou o frio, então... minha filha, aí lascou o negócio. Um desafio. Um desafio... Acho que o grande desafio para mim, assim, é conciliar a vida pública com a vida de ser mãe. Para que eu não deixe faltar nenhum lado nem outro. Sabendo, né, que minha maior responsabilidade realmente é ser mãe, né? O que eu vou gerir para elas, no coração delas, para que elas possam refletir no futuro. E o papel do Legislativo no contexto atual? Eu acho que nós avançamos muito, né? Mas queria deixar uma reflexão aqui. Somos 52% do eleitorado, somos nós, as mulheres. E aqui na Casa do Povo Gaúcho, infelizmente, ainda somos 11 deputadas. Poderíamos ter tantas outras nos representando. Então eu deixo essa reflexão para que daqui para frente nós possamos cada vez mais ter a representação feminina dentro dessa casa. Deputada, muito obrigada. Foi muito bom conversar com a senhora. Mantenha essa alegria sempre viva no seu coração. Eu que agradeço. Isso faz bem. Tu é uma maravilhosa. Eu sempre falo assim, eu vou lá fazer o perfil só se for com ela. Me sinto muito à vontade. Quero desejar sucesso para ti, para toda a equipe aí da TV Assembleia. Que Deus abençoe cada dia mais. Um beijo carinhoso da deputada Eliana Bayer. Que amor. Muito obrigada mais uma vez. E a você, obrigada pela companhia. E até o próximo encontro.